paz do Senhor, guerreiras. Queridas, nós estamos no treinamento de guerreiras e vamos dar continuidade ao tema A Origem dos Anjos. Amadas, nós já aprendemos muito a respeito desse tema no áudio anterior. Nós já entendemos que os anjos são seres criados por Deus para servir ao reino de Deus e são seres celestiais, né? Então, por isso são santos, porque no céu não entra pecado. Então, os anjos são santos. Inclusive, a palavra do Senhor fala que os anjos nem casam, nem se dão em casamento, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 31, o Senhor fala isso, o Senhor Jesus. Então, são seres santos, puros. E nós não sabemos exatamente quantos anjos existem, mas quando o apóstolo João ele teve a visão lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11, fala que ele viu milhões de milhões e milhares de milhares. Então, são muitos. Nós não conseguimos enxergar porque são seres espirituais, eles estão por toda parte. A própria palavra do Senhor fala lá em Salmos 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra, né? Então, estão ali a serviço do reino de Deus, né? Cuidando dos servos do Senhor. Mas quem nos protege é Deus. Os anjos estão para servir ao reino de Deus, como a gente leu lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 4, que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, os anjos não é para serem adorados. Lembra que eu falei de João? Lá em Apocalipse 19:10, ele se prostrou para adorar o anjo não permitiu, não. Adora a Deus, eu sou teu conservo dos teus irmãos. Então, o anjo não permitiu ser adorado. E também nós não devemos fazer petições a anjos, né? Devemos fazer petições ao nosso Deus, assim como o Senhor Jesus nos ensinou. E o único mediador entre Deus e o homem é o Senhor Jesus. É o único intercessor ali junto ao Pai. E o Espírito Santo aqui na terra também nos ajuda, intercede por nós também aqui na terra. Mas não devemos fazer petições a anjos, acender vela a anjos. Não, essa não é a função dos anjos, tá bom? A palavra do Senhor também nos fala sobre alguns tipos de anjos. Fala anjos, né? Em várias passagens bíblicas, a palavra anjo significa mensageiro, mas também cita a palavra serafins, querubins, arcanjo. Lá no livro de Isaías 6 falam sobre os serafins, estão ali adorando em volta do trono de Deus, adorando sem cessar, adorando e louvando ao Senhor. Querubins, quando Adão e Eva pecou, que foi expulso do jardim do Éden, o Senhor colocou 2 querubins ali como guardas, sentinelas para proteger o Éden. E tem referência também em outros lugares. Eu vou citar outro aqui, Ezequiel capítulo 9, versículo 3. Deixar aqui o carro passar. Então, querubins estão ali como se fosse na posição de guardiões, né, de sentinelas. Inclusive lá em Hebreus capítulo 9, versículo 5, fala, né, dos querubins que estavam ali, né, a figura de 2 querubins na arca da aliança, como se estivesse protegendo ali, guardando. Enfim, fala também sobre arcanjo, lá no livro de Judas capítulo 1, versículo 9, né, fala sobre o arcanjo Miguel. Inclusive, é o único arcanjo citado na Bíblia. Na verdade, como eu falei no áudio anterior, só existe 2 nomes de anjos citados na Bíblia, que é Gabriel, que foi o anjo mensageiro, que fala ali com Daniel, com Maria, né? E o arcanjo Miguel, que também cita, né? Inclusive, uma vez eu li um arquivo, estava lendo ali um texto, um artigo, né? Que estava falando que Miguel era o nome de Jesus lá no céu, mas na hora que eu estava lendo, o próprio Espírito Santo, o Espírito Santo falou assim: Jesus é Deus. Então não vamos confundir as coisas, amadas. Mesmo porque lá no livro de Daniel, capítulo 10, quando fala sobre o arcanjo Miguel, um anjo veio trazer a resposta a Daniel, e no caminho alguns demônios principados começaram a se opor para que o anjo não viesse trazer a resposta a Daniel. Então, Daniel permaneceu em oração a Deus, e aí o Senhor enviou reforço, enviou o arcanjo Miguel, e o arcanjo Miguel foi lá e derrotou aqueles demônios para que o anjo viesse trazer a resposta. E quando o anjo foi falar para Daniel, ele fala: olha, Miguel, um dos primeiros príncipes, ou um dos
príncipes supremos. Então ali está falando no plural. Então nós entendemos que existem outros, apesar da Bíblia não citar, mas existem outros príncipes. E quando fala arcanjos, tá? Essa palavra arque é líder, chefe. Então nos dá a entender que são chefe de anjos, né? De exército de anjos. Lá em Apocalipse 12, quando fala, né, da batalha ali de Satanás, né, que era um querubim que se rebelou contra Deus e corrompeu outros anjos. Quando fala nessa batalha, fala Miguel e seus anjos, ou seja, ele estava na liderança de vários anjos ali que lutou contra Satanás e expulsou do céu. Na época ele ainda era querubim, né? Depois que ele virou Satanás. Inclusive, amadas, os anjos, eles podem, são seres invisíveis, mas eles podem aparecer em visões, em sonhos. A palavra do Senhor fala em vários lugares isso acontecendo, né? A Daniel, a Zacarias, a Isaías, enfim. Mas lá no livro de Lucas, eu vou deixar aqui a referência, capítulo 1 de Lucas, né? Quando ele apareceu, o primeiro Zacarias que eu falei foi Zacarias profeta, mas lá no livro de Lucas, capítulo 1, um anjo também aparece a Zacarias, pai de João Batista. E também a Maria, mãe de Jesus aqui na terra, né? A mãe terrena. Então, pode acontecer de um anjo aparecer para uma pessoa. Porém, nós devemos tomar muito cuidado, porque a própria palavra do Senhor nos alerta sobre isso. Lá no livro de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha, aqui pode ser tanto em relação a aparições de anjos, de sonhos, enfim, visões, né? Como também a profecias. Nós não devemos dar crédito a todo tipo de profecias, a todo tipo de visão. Nós devemos provar se vem de Deus ou não. Nós devemos orar, pedir ao Senhor, Senhor, nos dá discernimento, para que nós venhamos ter o discernimento espiritual. E, inclusive, a palavra do Senhor fala assim, ó, versículo 2, deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, se aparecer uma visão, se aparecer em sonho, ou se for uma profecia, que fale algo contra a palavra de Deus, que negue a palavra de Deus, que negue que o Senhor Jesus é Deus, então esse espírito não procede do Senhor, não procede de Deus. O apóstolo Paulo lá em Gálatas 1:2, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, 1:8. Em Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo ele fala que se aparecer um anjo mostrando outro evangelho que não seja do reino de Deus, que não seja o evangelho da palavra de Deus que está na Bíblia, então nós não devemos crer. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Amém, amadas? Porque existe também anjos que foram expulsos do céu, anjos caídos, que hoje são demônios. E a Bíblia diz que eles podem se transfigurar em anjos de luz para enganar as pessoas. Então nós devemos estar em alerta, pedir sempre ao Senhor, Senhor, me dá discernimento, não permita que eu venha ser enganada. Amém, amados, em nome do Senhor Jesus. E também os anjos podem aparecer até em forma humana, porque lá no livro de Gênesis, quando Sodoma e Gomorra foi ser destruída, Ló recebeu a visita de 2 anjos. Ele hospedou os 2 anjos. Então, pode acontecer. É uma coisa bem rara, né? Mas pode acontecer. Porém, nós não devemos estar pensando nisso, né? Eu só sou servo de Deus se eu ver um anjo. Não é isso, amadas. São situações específicas, especiais, né? Nós devemos buscar o nosso Deus e Ele sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, tá bom? Então é isso, queridas. Creio que a gente falou bastante sobre esse tema, apesar de ser um tema bem extenso. Existe até uma área na teologia, a angelologia, que trata desse assunto, né, sobre anjos. E que a gente até pode falar um pouco mais lá na frente, né? Eu vou deixar aqui para vocês só uma pequena referência lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 2, no versículo
Não, perdão. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 20 e 21. Só para finalizar aqui, quando Senaqueribe estava ameaçando o povo de Israel, o rei Ezequias, e estava ali falando contra Deus, né? Amaldiçoando a Deus. E olha o que aconteceu. Versículo 20, 2 Crônicas 32, 20. Diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, chamaram em oração a Deus nos céus. Então, eles clamaram a Deus. E o que aconteceu? Então, o Senhor enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei assírio, de forma que este bateu em retirada para suas terras sob profundo sentimento de derrota e vergonha. E certo dia, ao caminhar pela nave do templo dos seus deuses, Deus com um D minúsculo, alguns dos seus próprios filhos investiram contra ele e o assassinaram ao fio de espada. Apenas um anjo aqui, amadas, foi enviado por Deus. E apenas um anjo destruiu todo aquele exército que estava amedrontando o povo de Israel. Então, clame ao Senhor, ore ao Senhor, busque ao Senhor. Se você estiver passando situação de perigo, clame ao Senhor que Deus ele vai enviar os seus anjos, ele vai enviar anjos que vão te ajudar, que vão te proteger, que vão guerrear, assim como fez quando Daniel estava orando. O anjo guerreou ali para trazer a resposta a Daniel. E é isso, essa é a função dos anjos. Devemos buscar o Senhor. E aí o Senhor, ele vai enviar os seus anjos para nos ajudar. Amém, amadas? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem na paz.